Muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. O meu nome é Tomás Neves, sou estudante na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e sou vice-presidente do Núcleo de Estudantes das Regiões Autónomas, que em cooperação com o núcleo, a nova Assembleia da nova School of Law, organizamos esta conferência dedicada ao debate do tema da autonomia regional. Eu não tenho intenção nenhuma de vos maçar demasiado com as minhas palavras, porque não foi para me ouvirem a mim que todos se ligaram a esta conferência, mas queria, em primeiro lugar, agradecer a presença dos nossos ilustres convidados. A deputada Ana Luís dirigia-me assim para lançar aqui o primeiro tema, e é o seguinte: em 2004 tivemos a última revisão constitucional que consagrou um aprofundamento da autonomia regional, e pergunto-lhe se, envolvidos 17 anos, se justificará uma nova revisão constitucional e, se sim, quais as alterações mais pertinentes do seu ponto de vista. Permita-me que agradeça o convite que nos foi dirigido pela NERA e pela nova School of Law, e parabenizar-vos por esta iniciativa, que acho que é extremamente importante, e cumprimentar também todos aqueles que estão a assistir a esta conferência sobre autonomias regionais através desta plataforma digital. De facto, como disse, a revisão constitucional de 2004 foi aquela que permitiu um maior aprofundamento da autonomia, trazendo mais competências às autonomias regionais, aos órgãos do governo próprio, e retirando do texto jurídico referências como matérias de interesse específico, e permitindo também uma maior abertura naquilo que era a matéria legislativa. Obviamente que a autonomia não é um processo estanque. Aliás, o processo autonómico remonta, se quisermos assim entender, ainda ao século XV, quando os povos insulares se sentiam abandonados, vivendo com muitas dificuldades, com uma grande distância, como é natural naquela época, à metrópole, e, portanto, todo esse trabalho de luta por mais direitos, luta por uma vida melhor, luta por se reconhecer as características específicas daquilo que é viver em ilhas, daquilo que é ser insular, é um trabalho que tem vindo a ser feito. Tivemos o primeiro movimento autonomista no século XIX, com a publicação do famoso decreto legislativo a 2 de março, que efetivamente conferiu em letra de lei pela primeira vez a autonomia administrativa, mas a verdade é que desde essa altura à Constituição da República de 1976, aquilo que foi concedido às autonomias regionais foi uma autonomia meramente administrativa, que não trazia a correspondente contrapartida financeira, e, portanto, nesse sentido, os povos insulares queriam mais, e foi sempre para isso que trabalharam. A par deste primeiro movimento autonomista legislativo, podemos dizer assim, também foi feito todo um trabalho de identidade cultural, de conhecimento das várias ilhas, como se sabe, o arquipélago dos Açores, e há outra, há uma dupla insularidade dentro daquela autonomia. É um processo que tem uma história e com certeza vai ter um futuro. No seguimento da revisão constitucional de 2004, houve a terceira revisão do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores, que, como sabem, conhece a sua terceira revisão nesse ano 2009, e que veio, pelo menos, tentar, porque não conseguiu na sua plenitude, uma reforma ao nível daquilo que eram algumas competências dos Açores. Como sabem também, na legislatura passada, foi criada uma comissão eventual na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, designada Persevera, que incluía todos os partidos políticos, e permitam-me, porque fui presidente da Assembleia, dizer-vos que, apesar das diferenças ideológicas e partidárias que são salutares em democracia, nas matérias da defesa dos Açores e da sua autonomia, os partidos conseguiram sempre falar a uma só voz, debatendo as matérias
nos fóruns próprios, sempre que nos deslocávamos a Lisboa para reivindicar qualquer matéria ou para defender as propostas, sempre o conseguimos fazer a uma única voz. E gostaria também daqui deixar publicamente registado essa evidência que faz toda a diferença na luta por mais direitos. Mas como estava a dizer, e também para não tomar muito tempo, a Severa foi constituída por todos os partidos com assento na Assembleia Legislativa, na altura eram apenas 6 partidos, e iniciou um processo de debate, de reflexão, de auscultação, inclusivamente abriu um espaço próprio no site da Assembleia para receber contributos dos cidadãos, aqueles que assim o entendessem, precisamente para pensar o trajeto feito até então e aquilo que nós pretendíamos no futuro, e agora sim para responder à questão que o Tomás me colocou. Há uma situação que é unânime em todos os partidos, que é a não existência da figura de representante da República. Este trabalho que foi feito pela Severa e que não foi concluído, e não foi concluído porque com o término da legislatura as iniciativas legislativas caducam e, portanto, mesmo as que são remetidas à Assembleia da República, e entendeu-se, na minha opinião, bem, manter o trabalho feito, mas passá-lo à nova legislatura, que inclusivamente no passado plenário de fevereiro aprovou a constituição de uma comissão eventual precisamente para dar continuidade a esse trabalho. De forma geral, o que é que se pretende para este futuro da autonomia? Uns Açores que sejam mais representados, que tenham também mais prerrogativas face àquilo que é a soberania de Estado, mas também se quer uma democracia mais participada, porque entendemos que essa maior participação na democracia reforça e, por sua vez, também reforça a própria autonomia. De uma forma geral, e falando agora em nome do Partido Socialista, e obviamente não entrando em muito pormenor naquilo que foram as iniciativas legislativas, até por respeito ao trabalho que vai ser feito agora nesta legislatura e que obviamente pode alterar o figurino daquilo que é geral, o que se previa através da revisão da constitucional era essa definir em letra de lei na Constituição a questão do domínio público, principalmente do domínio marítimo, que é uma matéria, como sabem, nos tem dividido, mas acredito que nos vai unir no futuro. De forma geral, e não só relacionado com a revisão constitucional, mas que no fundo tem a ver com diplomas efetivamente importantes, o Partido Socialista também previa a alteração à lei eleitoral dos Açores para possibilitar a existência de listas abertas, portanto, em que os cidadãos indicam o lugar para cada deputado e impor a paridade de género ao nível dos 50% e não dos 33% como atualmente temos, criar ao nível da alteração da lei eleitoral para o Parlamento Europeu, criar um círculo regional, porque entendemos que faz sentido. Apesar que Portugal tem que ter uma voz, mas as regiões, e ainda mais estas duas regiões periféricas, como são os Açores e a Madeira, têm que ter uma voz autonomizada e para isso criar esse círculo e propor a criação do Tribunal da Relação nos Açores. E, portanto, de uma forma resumida, e não obstante podemos vir a aprofundar estas matérias, estas eram as propostas que o Partido Socialista apresentou à Severa e que estavam a ser consensualizadas em termos partidários e que, acima de tudo, nos permitem olhar para o futuro, ver uns Açores cada vez mais fortes, cada vez mais desenvolvidos, com uma cidadania ativa por parte dos nossos concidadãos, para reforço efetivamente democrático, que é extremamente importante, ainda mais na fase social em que nos encontramos, e deixar aqui também esta referência de que os nossos antecessores construíram um caminho. Mas é sempre importante pensar que o trabalho do presente vai dar e permitir ele próprio a construção de um caminho de futuro
para as gerações vindouras. Os desafios são diferentes, as preocupações são outras, mas não são menos importantes. E gostaria de deixar esta referência, porque estou a falar para uma plateia maioritariamente jovem, e muitas vezes há uma grande tendência para falarmos do passado como se os grandes feitos tivessem a sua exclusividade na história daquilo que aconteceu. Eu gosto mais de acreditar que é o futuro que nos vai trazer os grandes feitos, e isso cabe a nós que estamos agora no ativo e principalmente alguns daqueles que estarão aqui também na plateia a ouvir-nos. Muito obrigada, Tomás. Muito obrigado, Sra. Deputada. Iremos agora ouvir o Sr. Deputado António Lima, quem passa a palavra. Deixe-me só fazer uma breve nota que me esqueci de dizer há pouco, que todos os convidados terão direito a uma réplica e tréplica, se for caso disso, para que seja efetivamente adotado o modelo de debate. Portanto, passo-lhe a palavra ao Sr. Deputado António Lima. Muito obrigado, boa tarde, e começo também, obviamente, por agradecer e enaltecer a iniciativa do Núcleo de Estudantes das Regiões Autónomas e do Núcleo Nova Assembleia, uma iniciativa que é com todo o gosto que participo, como é óbvio, e que não deixe de salientar a sua importância, tratando-se ainda por cima de jovens que se interessam por estes assuntos, pela autonomia, pela democracia, pelo aprofundamento da autonomia, e isso é importante e é um sinal de que há futuro neste processo, e é isso que é preciso. Isso é fundamental. Começo por dizer, né, antes de ir às propostas, não podia também deixar de fazer não uma resenha histórica, nem nada que se pareça, mas uma breve consideração, dizendo que a autonomia é de facto, como a deputada Ana Luís já referiu, é de facto tem uma história antiga e importante, que remonta à história dos Açores, há muitos séculos, com avanços que começaram de forma significativa a partir de finais do século XIX, mas que teve efetivamente um grande progresso, um grande avanço a partir de 25 de Abril e com a aprovação da Constituição de 1976. Ou seja, a autonomia é efetivamente uma filha, por assim dizer, da democracia, e a democracia e a autonomia política, e não apenas uma mera autonomia administrativa, ela advém exatamente do 25 de Abril, da democracia e da aprovação da Constituição de 1976, que abriu o caminho para depois, em revisões constitucionais posteriores, se tenha aprofundado e alargado os poderes autonómicos, o poder legislativo, os próprios poderes administrativos, também a alteração do próprio ajustes no próprio sistema político, que efetivamente em algumas matérias poderiam ter ido mais além, ainda em 2004, com a revisão constitucional, a questão dos partidos regionais, da proibição que subsiste na Constituição dos partidos regionais, poderia eventualmente nesta altura, já em 2004, ter sido eliminada. Na altura o Bloco de Esquerda tinha apresentado uma proposta de eliminação dessa proibição, não foi aprovada, mas esse caminho, julgo eu, que é fundamental que seja feito. E, efetivamente, nós temos que olhar para a autonomia, para o aprofundamento da autonomia, como um processo que deve ser, por um lado, pensado, deve ser, em princípio, não é? E preferencialmente deve partir de um consenso o mais alargado possível nas regiões autónomas, para que ele efetivamente tenha mais força quando é discutido na Assembleia da República, sejam as revisões constitucionais, sejam as revisões do Estatuto. E, efetivamente, na legislatura anterior, realizou-se um debate que foi exaustivo sobre várias matérias, essencialmente focando-se na questão da revisão constitucional, onde se discutiram várias possíveis alterações à Constituição. O processo não chegou ao fim,
enfim, como é sabido, não vou, já foi, não vou retomar essa informação, mas efetivamente não ficou tudo por fazer. Para terminar, e aí julgo eu que é mais importante a revisão, uma possível revisão estatutária mais tarde, tem a ver, obviamente, com a clarificação e o aprofundamento dos poderes das regiões autónomas no que diz respeito ao domínio público, do domínio público marítimo e também, na nossa opinião, no que diz respeito à participação das regiões autónomas nos acordos internacionais que digam respeito às regiões, sejam acordos bilaterais ou sejam também no que diz respeito ao aprofundamento da integração europeia ou acordos que digam respeito às regiões autónomas no processo europeu, porque efetivamente há matérias que, no que diz respeito aos acordos internacionais, muitas vezes afetam, principalmente ou afetam unicamente as regiões autónomas, e aqui as regiões autónomas têm que ter uma maior preponderância nesses processos, e por outro lado a questão do mar, da gestão do mar, do ordenamento do mar, em que há esse conflito acerca do ordenamento, da lei de bases do ordenamento e gestão do espaço marítimo, cuja lei está uma alteração que saiu e que emanou da Assembleia Legislativa e que foi aprovada na Assembleia da República e que agora está também no Tribunal Constitucional para fiscalização sucessiva da constitucionalidade e essa matéria possivelmente talvez só se resolva efetivamente com uma revisão constitucional. E daí essa questão da clarificação e do aprofundamento dos poderes das regiões autónomas no que diz respeito ao mar é absolutamente fulcral e é talvez a prioridade, a maior prioridade não em termos da organização do sistema político, mas das competências e dos poderes das regiões autónomas. Passo agora então a palavra ao Sr. Deputado Bruno Belo. Muito obrigado e, em primeiro lugar, também agradecer o convite. Obviamente que o painel hoje tem deputados de várias ilhas e isso também acho que enriquece e sobretudo enriquece embora sejamos uma região autónoma, somos ilhas diferentes e cada uma delas uma realidade e naturalmente também cada um de nós tem um ponto de vista diferente do mesmo assunto, temos perspectivas diferentes. E naturalmente, no que diz respeito à revisão constitucional, obviamente que a revisão constitucional, e isto está no programa do Governo, e eu sendo deputado do PSD, obviamente não posso nunca deixar de mencionar isto, estão bem definidas no programa do Governo algumas das prioridades, e já foram ditas aqui, e se há matéria em que os partidos políticos na região têm sido consensuais, têm sido relativamente às questões da autonomia. A deputada Ana Luís referiu muito bem um conjunto um processo histórico que foi, obviamente, desenvolvido por todos os deputados e do Parlamento, dos órgãos do governo próprio, relativamente à autonomia, e isso vem corroborar que a autonomia nunca foi uma dádiva, foi sempre uma conquista, foi sempre um esforço muito grande dos órgãos do governo próprio e uma luta permanente. E uma luta permanente que, na minha opinião, está mais ainda permanente relativamente ao futuro do que propriamente de acordo com o passado. O passado foi muito difícil, foi lutas muito fortes, mas o futuro tem desafios muito grandes, desafios exigidos de todos nós, muito trabalho, muito consenso e, obviamente, que aquilo que o Presidente do Governo refere muito bem, uma autonomia de responsabilização. E isto tem a ver com o respeito mútuo entre o Governo e a Assembleia Legislativa Regional, mas também de cooperação e corresponsabilização com a Assembleia da República. Numa frase, eu acho que poderemos dizer que naquilo que diz respeito aos interesses da região, não existe nada que seja só dos Açores e nada que seja só da República. Portanto, há aqui uma partilha de responsabilidades, uma corresponsabilização e uma cooperação obrigatória.
Também obviamente que esse consenso que existe entre os partidos políticos leva-nos aqui, e o trabalho que foi feito pela Severa foi um trabalho bastante profícuo e que deixa um conjunto de princípios bastante vincados e que obviamente urge continuar. E relativamente àquilo que já foi dito também, no aprofundamento daquilo que é a clarificação e a ampliação das competências legislativas regionais, numa adequada repartição da responsabilidade da gestão do domínio marítimo, este é um bom exemplo. E é um bom exemplo porque houve uma iniciativa legislativa que partiu da Assembleia Legislativa Regional, que foi aprovada na Assembleia da República, que foi inicialmente devolvida à Assembleia da República para algumas alterações, que foi promulgada pelo Sr. Presidente da República e, neste momento, foi requerida a apreciação sucessiva abstrata por um conjunto de deputados da Assembleia da República. Ora, esta matéria, como disse o Sr. Deputado António Lima também, será uma matéria que deverá ser regulada ao nível de uma revisão constitucional. É importante também referir que uma revisão constitucional terá que ser também precedida terá que ser também feita uma revisão do Estatuto Político-Administrativo, de forma a que ela seja consequente e aquilo que for feito, que for atingido na revisão constitucional possa ter uma aplicação prática e que seja adequado que seja integrado no regime, no Estatuto Político-Administrativo. No programa do Governo, também ainda naquilo que são as prioridades, algumas das prioridades que estão definidas, a revisão da Constituição relativamente à gestão dos recursos marítimos, mas também a designação de um juiz de cada uma das regiões autónomas para o Tribunal Constitucional. Também nos parece que isso poderá ser uma vantagem, um reforço daquilo que é o nosso papel enquanto região autónoma. E eu queria dizer também uma coisa, um aumento das competências da região são claramente um ganho naquilo que é o papel dos Açores, a capacidade que os Açores poderá ter em se regular, mas também tem que ser visto como um sinal de maturidade e de confiança por parte daquilo que é o Estado português e a República. Portanto, terá que ser sempre num sentido de corresponsabilização. Nunca se poderá partir do princípio de que um aumento das competências e o reforço da autonomia será retirar o que quer que seja alguém. Não, será um acrescento, será sempre um acrescento. O Sr. Deputado António Lima referiu-me também um aspecto que me parece importante, que é também consensual, que é a extinção do cargo do representante da República. Ora, a extinção deste cargo, obviamente, deixa aquele vazio que foi referido pelo Sr. Deputado António Lima, e que o papel que hoje é desempenhado pelo representante da República terá que ser desempenhado por alguém, ou por um órgão. Portanto, não poderá haver um vazio nesta matéria. É importante também que essa revisão constitucional contemple aquilo que é o fim da proibição dos partidos regionais. Obviamente que isto também poderá ser e será seguramente um motivo de uma maior aproximação àquilo que são as realidades políticas de cada um dos sítios. É importante que nós tenhamos esse papel e que as regiões que se possam adaptar àquilo que são os novos desafios. Eu acho que nós estamos a passar um período crítico no sentido de serem daqui que vão surgir novos desafios. Vão surgir novos desafios nas várias áreas e na política também vão surgir novos desafios. Portanto, todo esse panorama atual levar-nos a ter que ser diferentes, a ter que nos posicionarmos de forma diferente perante a sociedade, nós enquanto partidos políticos, posicionarmos de forma diferente perante a sociedade e percebermos que o que é que a sociedade, quais são as necessidades da sociedade
e esses partidos políticos procurarem preencher essas necessidades. Finalmente, era importante também, como já foi dito aqui, e é uma das prioridades também do Governo e do PSD, a questão da criação de um círculo eleitoral próprio no âmbito das eleições para deputados do Parlamento Europeu. Ora, os Açores neste momento, infelizmente, não têm uma representação efetiva de um elemento dos Açores, infelizmente por uma situação trágica, mas isso vem-nos mostrar que esta matéria é uma matéria muito importante, é que os Açores se deve debater pela criação de um círculo próprio para as eleições europeias. E isto pode também fazer a tal autonomia de responsabilização no respeito entre o Governo e a Assembleia Regional e com responsabilização com a República, mas também com as instâncias europeias naquilo que é a defesa dos Açores. Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Belo. E agora, para finalizar este tema, passo aqui a palavra ao Sr. Deputado Rui Martins. Faça a favor. Muito obrigado. Bem, obrigado a todos. Antes de mais, agradecer à NERA e à Nova School of Law, para já a organização do fórum e o convite, obviamente, foi endereçado, e aos partidos da Assembleia Legislativa Regional. Efetivamente, a autonomia foi uma conquista, e também não vou elaborar muito porque foi muito bem descrita pela deputada Ana Luís, e falar por último tem estas vantagens. Há muito que já foi dito e bem dito e não vale a pena reforçar. Mas digo apenas que foi uma conquista, e não é numa quer perspectiva, sei lá, independentista, ou de terminar com um pretenso julgo, ou até com alguma sujeição. Não era isso que estava em causa. Porque a realidade é que o arquipélago dos Açores é efetivamente uma região extensa e dispersa. Ou seja, em extensão de Santa Maria às Flores ocupamos mais ou menos o mesmo que o território continental português. E por acaso, até por graça, pronto, há um postal de um artista local aqui do Faial em que se sobrepõe o arquipélago ao continente, e ele diz com graça que ocupamos o mesmo espaço, mas um bocadinho mais à larga. Pronto, e isto faz com que efetivamente tenha sido uma conquista, mas continua a ser-lo. Porquê? Porque é um ato contínuo esta necessidade de aprofundar a autonomia. Porque a autonomia, na verdade, assenta em muito num princípio, que é o princípio da subsidiariedade. E a subsidiariedade como? Enquanto vetor que, no fundo, propende para uma limitação relativa dos poderes das macrocomunidades, em favor das comunidades intermédias, ou seja, na medida em que estas, em razão da sua proximidade, se revelam mais suscetíveis de desempenhar determinada tarefa. Temos de se estender muito mais nesta questão do que é a autonomia, na questão da revisão constitucional. Efetivamente, o trabalho que foi feito pela Comissão, apesar do nome severa poder parecer algo muito severo, drástico, mas foi uma comissão muito profícua, fez-se muito trabalho. Infelizmente, porque pronto, também terminou a legislatura, nem tudo se conseguiu implementar, obviamente. Houve uma medida que foi implementada, essa sim, logo que tinha a ver com o voto em mobilidade, por exemplo. Foi trabalho dessa comissão e foi algo que veio também melhorar e muito a democracia, porque permite que as pessoas possam votar, exercer o seu direito livremente. E isso também foi um resultado direto e óbvio desta comissão. No entanto, muito trabalho foi feito e obviamente também foi dito e bem, há um enorme consenso alargado, e houve um consenso alargado sobre diversas matérias, havendo algumas nuances, obviamente, depois de como é que se põe em prática, como é que se agiliza. Mas, efetivamente, por exemplo, a questão do círculo eleitoral regional ao Parlamento Europeu é, efetivamente, é algo que nós consideramos, todos os partidos regionais consideram que é algo preponderante. Para quê? Para também a representação efetiva e a defesa efetiva das regiões ultraperiféricas no Parlamento, como Parlamento Europeu. Ou seja, as nossas especificidades efetivamente têm que ter e ser defendidas em voz própria. E aliás, aqui nos Açores, por exemplo, já temos uma melhoria, digamos, do próprio sistema eleitoral face àquilo que acontece no continente. E dentro desta lógica dos círculos, nós temos os círculos eleitorais de ilha e temos o círculo de compensação, que basicamente faz com que viabiliza votos noutros partidos que não elegem diretamente no seu círculo, mas
mas que depois, num bolo total, conseguem na mesma representatividade, algo que não acontece no continente e que por isso é que às vezes vemos que um deputado do partido mais votado foi eleito com 20 mil votos e um deputado de um partido menos votado necessitou de 50 mil. Na verdade, ele não necessitou de 50 mil, ele foi eleito no seu círculo eleitoral. Só que depois, quando vemos o total global, nacional, é que parece que há essa diferença. E isso são mecanismos no fundo, aprofundar a democracia e também dos eleitores se sentirem mais representados, de sentirem que têm, ou seja, que estão a votar em alguém que lhes é muito mais próximo e que podem até cruzar-se com ele na rua e perguntar como é que estão a andar os trabalhos, como é que está a ser feita a defesa dos seus interesses. Pronto, e isso julgamos que então o círculo eleitoral ao Parlamento Europeu é algo que sem dúvida é uma mais-valia para Portugal e, obviamente, para os Açores. Por outro lado, a questão dos partidos regionais foi muito bem explicada também pelo deputado António Lima, não me vou alongar, efetivamente é algo que talvez não faz grande sentido neste momento, efetivamente não faz, e é algo, ou seja, já somos uma democracia suficientemente madura para que não haja receios de haver um partido regional que de repente vai tentar subverter o sistema democrático. Não parece que seja isso que esteja em causa. Depois, relativamente ao representante da República, também há aqui alguma unanimidade, ou seja, no fundo, na extinção deste cargo, sendo que para o partido que eu represento, para o CDS, e para mim, mesmo pessoalmente, também é a minha convicção, não é exclusivamente partidária, a extinção do cargo, ao contrário de outros partidos que pretendem, a substituição ou por um presidente dos Açores, e também não me vou alongar muito nisso, mas no fundo o representante da República. O representante da República existe porque, efetivamente, antigamente havia uma distância maior entre o conhecimento do presidente da República e, eventualmente, as regiões, a realidade das regiões. Então era mandatado alguém que estava em permanência na região e que fazia, no fundo, tinha essas funções presidenciais. Aliás, até calha que hoje seria, no fundo, renovado o mandato dos representantes da República. Aconteceu na região autónoma da Madeira, o seu Presidente da República não conseguiu chegar aos Açores, por aparente mau tempo, que não será aqui no Faial, deve ser talvez na Madeira. Mas, de qualquer das formas, havia essa renovação do mandato desse representante. Neste momento, e até atendendo, por exemplo, à figura atual que temos da Presidência da República, é alguém que é muito conhecedor da região autónoma dos Açores e da Madeira, obviamente, mas sabemos que ele tem um conhecimento extenso sobre a região e consideramos que, a haver, no fundo, uma extinção do representante da República, esses poderes deveriam retomar ou retornar à proveniência, ou seja, ao Presidente da República, ou seja, é o Presidente de um todo nacional. Se ele necessitar de um gabinete maior que possa, ou seja, também mais ativamente acompanhar o processo legislativo regional, que seja, mas, ou seja, para a investidura de governos, consideramos que seria o Presidente da República. Obrigado, Sr. Deputado Rui Martins. Creio que já é possível contar com a presença do Sr. Deputado Paulo Estevão, líder do Grupo Parlamentar do Partido Popular Monárquico. Muito boa tarde, Sr. Deputado. E fazia-lhe a pergunta que fiz agora a todos os excelentíssimos Srs. Deputados, que é em relação ao facto de 17 anos envolvidos da última revisão constitucional que aprofundou o regime autonómico regional, se considera e se julga que justificar-se-á agora uma revisão constitucional que volta a aprofundar os poderes das regiões autónomas e, se sim, quais é que considera serem mais pertinentes os aspectos a alterar? Sim, eu considero que é importante proceder a uma nova revisão da Constituição, reforçando também os poderes das regiões autónomas e clarificando algumas matérias, nomeadamente no que diz respeito em relação a este conceito da gestão partilhada do mar, que, como se sabe, está agora novamente em discussão por força do envio para o Tribunal Constitucional de questões suscitadas por alguns deputados em relação ao Mar dos Açores e à sua gestão. Portanto, eu considero que aqui é uma matéria em que deveríamos clarificar e reforçar o papel da região. Depois também, a outra questão fundamental é de facto algo que eu já ouvi também agora o Sr. Deputado Rui Martins referenciar, que é
também a criação dos partidos regionais, ou seja, terminar com a proibição dos partidos regionais. Não somos o único país da Europa Ocidental que proíbe partidos regionais. Isto, na prática, isto significa que há aqui uma redução muito substancial daquilo que é a democracia e as escolhas democráticas na região autónoma dos Açores. Veja-se que, durante a maior parte do tempo, as Canárias têm sido governada por a Coalição Canária, que é um partido especificamente das Ilhas Canárias, e, portanto, a mesma coisa em relação à Catalunha, ao País Basco, ou muitas outras regiões europeias que são governadas por partidos regionais. A proibição da criação de partidos regionais é absolutamente anacrónica e antidemocrática. É uma urgência tremenda que termine esta limitação do exercício da democracia nas regiões autónomas, nos Açores e na Madeira, porque a verdade é que nada justifica que não possam existir partidos regionais, ou seja, projetos políticos especialmente identificados para desenvolverem um ideário relacionado com regiões autónomas. E, portanto, essa é também uma alteração que é importante fazer. Outra que é importante referenciar, e outra matéria também que tem a ver com o quadro sanitário que nós tivemos que enfrentar, e em que as regiões autónomas, como se verificou, estiveram limitadas naquilo que foi a sua ação para combater a pandemia, até utilizando a nossa situação de insularidade. Era bom que tivéssemos todos os instrumentos para que estas mudanças pudessem ter sido feitas e operacionalizadas, e, portanto, também aqui há uma necessidade de alterar o Estatuto Político-Administrativo. Eu diria que há um conjunto de matérias vasto, e outras que não são estatutárias, mas que são fundamentais, como, por exemplo, a alteração à legislação que permitirá à região autónoma dos Açores também ter deputados europeus, eleger deputados europeus pelo Círculo Eleitoral dos Açores, que é algo que é fundamental. Acontece em vários países europeus que têm vários círculos eleitorais para o Parlamento Europeu. Em Portugal existe um círculo único, e isso também não permite a eleição direta de deputados europeus, e depois veja-se, o que acontece é que depois fica-se dependente das direções partidárias de âmbito nacional, podem escolher ou não escolher, como já aconteceu algumas vezes com o Partido Socialista, mas também agora recentemente com o PSD, que a direção nacional decidiu não incluir um candidato num lugar elegível. E normalmente são esses dois partidos que têm a oportunidade de colocar em lugares elegíveis candidatos oriundos das regiões autónomas, nomeadamente dos Açores. Portanto, essa também é uma alteração muito importante. Eu quero aqui referir que todas estas matérias e muitas outras, não vou ser muito minucioso, mas muitas outras matérias foram discutidas na legislatura passada numa comissão parlamentar que se chamava Severa, que não concluiu o seu trabalho, no sentido que não apresentou todos estes estudos, todas estas alterações que já estavam até prontas, e é necessário que o Parlamento possa agora proceder a estas alterações, quer do Estatuto, quer a legislação eleitoral e muitos outros diplomas que estão a ser preparados e já estavam preparados, quer também um conjunto de matérias novas relacionadas com o combate à pandemia. Portanto, todo esse trabalho, há um grande conjunto de trabalho que já está pronto, e agora foi recentemente formalizada no último plenário, no plenário do mês de fevereiro, foi formalizada uma nova comissão parlamentar que terá um ano em relação a estas matérias. Como eu estava a dizer, são matérias que serão analisadas novamente no âmbito da comissão parlamentar, que foi agora criada para proceder a estas alterações, a estas propostas, e terá um prazo de um ano para as poder implementar, mas provavelmente até não será necessário tanto tempo, mas já está muito avançado. Bom, e é isto. Muito obrigado, Sr. Deputado. Quero só perguntar se algum dos intervenientes e dos convidados tem alguma réplica ou gostaria de acrescentar algo a este tema, e se não, prosseguimos para o próximo. Nada a acrescentar?
Ótimo. Então, visto que também já não temos assim tanto tempo passaria para uma pergunta de impressões que recolhemos das pessoas que decidiram também participar e assistir a esta conferência, que foram muito centradas nos jovens. O que é que poderá ser feito para incentivar os jovens açorianos a regressar à região e também incentivá-los a regressar à região e incentivá-los também na participação política a nível regional, visto que a percentagem de abstenção nos últimos atos eleitorais tem vindo a crescer, à exceção deste último, e portanto passo agora a palavra. Bem, muito obrigado. Sim, bem, relativamente aos jovens açorianos, há muito a fazer, obviamente. Em primeiro lugar, é preciso que a região, do ponto de vista económico, prospere para que possa haver oportunidades de emprego, de autoemprego e de empreendedorismo. Ou seja, isto é um desafio que é transversal, no fundo, ao nosso país, não é exclusivo da região. Obviamente que muitos dos jovens, a sua grande maioria, diria eu, dos jovens açorianos têm pretensão de regressar à sua terra, mesmo que seja após uma passagem, uma experiência de outras paragens, mas efetivamente eu julgo que a nossa natureza exuberante, a própria qualidade, no fundo a qualidade de vida que nós conseguimos ter nesta região, é um fator motivador para que as pessoas possam regressar. Obviamente, tudo aquilo que dependa de uma economia de escala está sempre penalizado, não é, na região. E é por isso é que, da parte dos governos, é preciso também criar mecanismos que possam, no fundo, estimular os jovens a criar autoemprego, a serem mais empreendedores, a poderem investir. Há aqui também duas ordens de razão. Nós não podemos nos tornar numa economia ou numa sociedade de serviços, não é? E porque também temos o setor primário, é muito importante para a região e precisamos para isso de uma modernização desse setor, para que seja apelativo para os jovens, para que possam tirar daí também rentabilidade, para que possamos promover, por exemplo, a sustentabilidade e a autossuficiência alimentar dentro do possível, obviamente, mas temos terrenos férteis, podemos fazer diversificação agrícola, mas o setor primário é muito importante do ponto de vista alimentar, obviamente, mas também do ponto de vista de indústria e enquanto desafio. Obviamente os jovens, tendo uma formação específica, superior, conseguem trazer fazer outro tipo no fundo, de negócio ou de exploração agrícola que permita tirar maior rendimento. Obviamente devemos preservar também aquilo que é a nossa imagem de marca, que é a questão da natureza e no fundo ter produtos, ou seja, não haver uma massificação da produção, nem, por exemplo, a estabulação animal é algo que também não é propriamente, talvez não seja o caminho. Mas no fundo é preciso criar condições, depois também do ponto de vista cultural, e eu vou pegar nos assuntos um bocadinho pela rama, porque eu depois também quero ouvir os outros intervenientes e eu, como disse, tenho que me ausentar, então para não tomar muito tempo, mas ou seja, do ponto de vista do setor primário é muito importante haver condições para que as explorações agrícolas sejam renovadas com sangue novo, com conhecimento, know-how. É preciso também, do ponto de vista tanto do ponto de vista dos setores como dos serviços também, obviamente, e os jovens serem empreendedores e poderem ter essa possibilidade e o apoio do governo com mecanismos de estímulo à criação de emprego numa fase inicial, mas depois também é preciso que a região tenha, do ponto de vista cultural, por exemplo, atratividade, porque hoje em dia, ou seja, aquilo que nos atrai, sobretudo às grandes metrópoles, é, no fundo, esta movida, este movimento, a agitação, o facto de nós podermos ir ao cinema, podemos ir ao teatro, podemos ir a um concerto, e isso é extremamente importante, do ponto de vista cultural, para a dinamização das sociedades e das comunidades e para que as pessoas se possam fixar e ter gosto em viver cá. Depois, do ponto de vista político, é óbvio que as novas gerações é que não se podem aliar da política. Porquê? Porque aquelas decisões que estão a ser tomadas agora vão ter impactos nas suas vidas. Ou seja, e se se aliarem da política e se não quiserem ser parte da solução, já dizia o Churchill, não é? A democracia será o pior sistema, à exceção de todos os outros. Mas cabe aos jovens e cabe-nos a nós, enquanto cidadãos, participar ativamente. Dirijo-me agora à pergunta ao Sr. Deputado Paulo Estevão.
Em relação aos incentivos, fundamentalmente no que diz respeito aos jovens que estão a estudar, que é o caso dos meus dois filhos, também que estão a estudar um Direito e outro Medicina, estão a estudar o Pedro Estevão e o João Estevão, o que nós temos que criar nas nossas ilhas é um emprego qualificado que lhes permita regressar e desempenhar as funções para as quais obtiveram formação, porque obviamente os jovens gostam dos Açores, gostam das suas ilhas, mas também têm que ter condições para desempenhar essas funções nestas ilhas e continuarem a residir nas Flores, no Corvo, no Faial, e obviamente têm a expectativa, depois de um percurso universitário, de terem a oportunidade de desempenhar as funções no âmbito da formação que conseguiram obter e que desenvolveram e para o qual investiram uma parte significativa da sua vida, não é? Portanto, o que há a fazer é criar essas condições, criar estes empregos qualificados, criar as condições para que os jovens possam desempenhar as suas funções nos Açores. Esta é a grande prioridade de qualquer governo. Em relação à segunda questão que me estava a colocar, que tem a ver sobretudo com o interesse dos jovens. Bom, isso é algo que quando eu era jovem, que não foi assim há tanto tempo, mas passou tão depressa, também já existia esse problema, já existia, já se falava na falta de interesse dos jovens pela política. A verdade é que a abstenção é muito alta. As primeiras eleições que se disputaram em Portugal, depois do 25 de Abril, tiveram uma participação de 90 e tal por cento. Creio que foi 92%. Mas, a partir daí, os índices de participação têm vindo a diminuir e, portanto, isso é um problema que tem vindo a afetar as diversas gerações, já afetou a minha também, a minha geração e as anteriores. Portanto, isso é, sobretudo, o que é importante é que nas escolas possa através das diversas disciplinas, nas áreas que possam promover a participação dos jovens, a importância de participar no sistema político, em eleições democráticas, que é muito importante também que as pessoas vejam que a participação dos jovens é muito importante, porque vocês têm uma consciência também e estão a enfrentar problemas diferentes daquela que está a enfrentar a minha geração, têm uma perspectiva, têm uma formação diferente, portanto o que é necessário é que possa existir essa sensibilização. Sobretudo eu apostaria em várias instituições, obviamente, que têm essa preocupação, mas eu gostaria sobretudo nas escolas, no âmbito do ensino básico e secundário, que se promove essa participação. E nomeadamente, eu que fui presidente e tive a oportunidade de fazer isso enquanto Presidente do Conselho Executivo, fomentar também esse tipo de participação, promovendo a participação dos jovens já na eleição dos seus representantes, quer no âmbito das associações de estudantes, quer no âmbito dos representantes das turmas, e dando-lhes de facto a capacidade de decidir sobre coisas concretas, não apenas sobre as festas e aquilo que são normalmente, infelizmente, as associações de estudantes acabam por não ter uma participação tão alargada em assuntos tão importantes em que os jovens podem ter uma importância grande, mas para isso é preciso que as escolas descentralizem o processo de decisão e lhes permitam decidir sobre coisas que são de facto importantes, o horário do funcionamento da escola, os equipamentos que é preciso adquirir, as próprias opções em termos daquilo que é o desenho curricular, das diversas opções nas escolas. Há tantas coisas em que os jovens podem decidir e, portanto, é através desse exercício democrático
da participação democrática dos seus representantes, como também depois no âmbito de diversos processos e diversos projetos que são depois implementados. Acho que é a partir daí que se pode ganhar esta rotina de participação em escolhas democráticas, peço desculpa, que permite depois que os estudantes adquiram este gosto pela participação na atividade política. Fundamentalmente é isto, e dado o adiantado da hora também não vou. Fundamentalmente considero que são estes dois processos que são essenciais neste momento. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dirijo agora a palavra, a mesma pergunta e a palavra ao Sr. Deputado Bruno Belo. Muito obrigado. Olha, em primeiro lugar, dizer-lhe que o Tomás inicialmente referia-nos 4 assuntos e a gente está a meio do segundo. Isto significa que, se calhar, estes fóruns são necessários. Segunda questão, isto é o seguinte, está só de um lado, não está só do lado dos políticos, como também não está só do lado dos jovens, está de ambos os lados, e está de ambos os lados porque, enquanto que, por um lado é importante que haja uma política de responsabilização, e uma política de credibilização e uma política de seriedade. Este é um aspecto fundamental para a própria credibilização da atividade política. Segunda questão, por outro lado, existe aqui uma coisa que é muito importante e que cada vez se ouve mais, que é quando as pessoas não gostam, não se querem chatear. E então, porque não se querem chatear, afastam-se. E quando as pessoas se afastam, não influenciam, não estão dentro para influenciar. E cabe aos jovens perceber que todos os dias são tomadas decisões políticas que influenciam as vidas dessas pessoas, do ponto de vista profissional, do ponto de vista social, de todas as formas. Ora, é nessa perspectiva que os jovens também têm que se sentir corresponsabilidades da sua atividade e da sua participação. Nos mais diversos fóruns, neste, por exemplo, nas escolas, o deputado Paulo Estevão referiu muito bem, é importante que se comece a passar essa responsabilização e essa ideia de que a participação social e cívica é que influencia a política. Se nós tivermos um povo esclarecido, vamos ter políticos muito melhores, vamos ter uma atividade muito melhor, muito mais profícua, muito mais direcionada àquelas que são as necessidades da sociedade. E isto começa nas escolas também. Relativamente à questão do regresso dos jovens, olha, sabe uma coisa, Tomás e os alunos, eu sou das Flores, tenho 2 filhos a estudar, penso que eles querem regressar, mas não sei se vão conseguir, e eu tenho mais 4 irmãos, dos quais sou eu o único que estou nas Flores. Isto também o Paulo Estevão referiu e muito bem. É necessário termos as oportunidades de poder regressar com a qualificação que temos, qualificarmos, mas depois podermos contribuir na nossa ilha, na nossa região, com aquilo que for, com a nossa formação, com o nosso acrescente de valores para melhorar a nossa região. E é difícil, sobretudo nas ilhas mais pequenas, ainda é mais difícil essa situação. Isto não é um assunto que se possa, por decreto, alterar, ou que haja varinhas de condão para alterar. Nenhum governo prefere não ter pessoas a ter pessoas. Nenhum governo prefere não ter uma sociedade qualificada a ter uma sociedade não qualificada. Portanto, agora, e na minha opinião, o que é que tem que haver? Tem que haver uma aposta clara e uma consciencialização clara de que esse é um problema. E é um problema que se vai agravar se nós não fizermos nada. Porque o que é que está a acontecer, sobretudo nas ilhas mais pequenas, está a haver uma falta de empregos qualificados, mantendo os empregos menos qualificados, e obviamente que a falta da massa crítica depois se torna também uma sociedade menos que problematiza menos as questões, que coloca menos as questões. E é essa falta de massa crítica depois que leva a que haja um esvaziamento daquele que é o poder e a reivindicação de qualquer sociedade. Eu, para finalizar, e obviamente que a hora já vai adiantada, queria também felicitar o Núcleo de Estudantes por essa iniciativa, e acho que foi um contributo muito importante para mim, também perceber um bocadinho aquilo que as questões que vocês colocam são também questões importantes para eu refletir, e obviamente que isso vai enriquecer também a minha perspectiva e o meu trabalho que farei, obviamente, daqui para a frente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado António Lima e, não querendo criar nenhuma situação de desigualdade, pedia-lhe só que fosse sucinto para que fosse possível ainda ouvir a Sra. Deputada Ana Luís. Com certeza, vou ser breve. Eu, por acaso, não iria fazer isso agora, mas relativamente ao outro assunto ainda tinha mais para dizer em termos de réplica, mas efetivamente o tempo é curto e há muito mais assuntos a discutir. E esses são também importantes, como é óbvio. O regresso dos jovens e as oportunidades para se trabalhar e viver nos Açores é um problema sério que já se arrasta naturalmente há muitos anos e que nós, para o resolvermos, efetivamente temos que pensar a longo prazo, porque estas questões são questões estruturais que não se conseguem efetivamente alterar num ano, nem dois, nem três, nem quatro, ou seja, são questões estruturais da nossa região. Tem a ver com as nossas fragilidades, é óbvio, com a nossa geografia, mas também tem a ver com a nossa economia. A nossa economia está muito assente em poucos setores, é pouco diversificada e são fundamentalmente setores económicos que dependem muito de mão de obra pouco qualificada, o setor primário, também o setor terciário muito dependente do turismo. Esses setores são importantes e têm que ser mantidos e neles tem que se apostar na qualidade. E isso também é uma forma, porque ao apostar-se na qualidade é necessário efetivamente pessoas mais conhecedoras, com maiores qualificações e esses setores gerarão mais valor acrescentado no futuro. E isso é importante, mas nós precisamos efetivamente diversificar e de fortalecer a nossa economia. E aqui entra efetivamente e liga-se os dois assuntos, o anterior com este, que é a questão dos nossos recursos. Nós já há pouco, e isso é consensual, a questão dos poderes de gestão e ordenamento do mar. Nós não queremos o poder de gestão e ordenamento do mar não devemos querê-lo só por termos esse poder, ou seja, esse poder tem que ser exercido com um fim em vista, e esse fim é o desenvolvimento da região, e não é por acaso também que o assunto do mar é alvo de conflito entre a região e a República, é porque é no mar, efetivamente, que estão os nossos recursos naturais de maior potencial e de potencial desenvolvimento, e alguém irá explorá-los, alguém irá tirar proveito deles, disso não podemos ter dúvidas, e é fundamental que os Açores liderem esse processo, porque se o mar está à volta das nossas ilhas, nós não podemos ser meros espectadores, ou a nossa região não pode ser uma base para a exploração desse mar. Da forma como se faz, essa exploração é outra matéria, mas essa exploração a exploração tem que ser, obviamente, tem que ter o ambiente e a sua proteção como pedra fundamental. A questão da mineração aqui entra como uma atividade de potencial lucro imediato, mas com um potencial destruidor enorme. A área da biotecnologia é uma área onde temos que apostar, porque isso implica investigação científica, implica investimento durante muitos anos que não terá retorno, e esse investimento deve ser feito pela região, mas também pelo Estado português, em benefício da região, e o Estado e o país, no seu global, irá naturalmente beneficiar do desenvolvimento da região, como é natural. E aqui não posso deixar de dizer, o Bloco de Esquerda há muito que diz que os Açores precisam de ter, chame-se o que se quiser, universidade, centro, observatório, já os nomes são muitos, mas precisa de ter uma instituição que seja de nível internacional e com um número de investigadores também de nível internacional para conseguir fazer investigação nessa área, para que no futuro podamos ter empresas ligadas à área de biotecnologia de grande monta, que permitam efetivamente criar um cluster nesta área e que qualifique a nossa região e permita essa atração de jovens que encontrarão nos Açores, nessa área ou em outras áreas relacionadas, uma oportunidade de futuro. Sejam jovens açorianos, sejam jovens de outros locais, como é óbvio, temos de ser uma região aberta. Relativamente à participação, muito rapidamente para terminar, eu julgo que a questão da participação dos jovens é recorrente, e eu julgo que os jovens participam mais na sociedade
e não falo apenas de atividade política, mas participam na vida social mais do que se pensa. Até muito recentemente, a pandemia veio, infelizmente, atenuar muito isso. Os jovens lideravam um processo de defesa do clima, defesa do planeta. E essa luta e esse movimento social é um movimento extraordinário de participação democrática, que não é necessariamente uma participação político-partidária, mas que pode ser uma vertente dessa participação, mas é um exemplo extraordinário de participação dos jovens, que teve também a participação nos Açores, de jovens nos Açores, de jovens dos Açores fora da região. Isso é fundamental e é extremamente importante. Poderá faltar aqui a tradução dessa participação em movimento social na atividade político-partidária, que é também uma área de participação e que não pode estar de costas voltadas para esses movimentos, e que, ou seja, eles são complementares. Não há democracia sem partidos políticos, mas a democracia vive muito e ganha muito com os movimentos sociais desse tipo, e julgo que aqui essa abertura também dos partidos políticos a esses movimentos, abertura no sentido de audição, de participação, de colaboração com eles, é fundamental para levar também a uma maior participação dos jovens na atividade política partidária, porque eu julgo que os jovens não serão todos, obviamente, mas na sua maioria têm uma participação social importante. Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora, para concluir, passo a palavra à Sra. Deputada Ana Luís. Obrigada, Tomás. Também de forma rápida, mas não deixando de passar aqui algumas ideias. Relativamente ao regresso dos jovens, dos nossos jovens ou de outros, como aqui já foi referido, eu gostaria de fazer aqui um pequeno enquadramento. É certo que no passado poucos eram os jovens que saíam dos Açores para estudar. As famílias ou imigravam ou apenas, infelizmente, um pequeno número de jovens cujas famílias podiam suportar, porque estamos a falar, para aqueles que nos ouvem que não são açorianos ou que não pensam nisto, antes não era comportável fazer viagens de avião e os alunos tinham que se deslocar de barco, só regressavam a casa no verão. E este era um sacrifício financeiro e também pessoal e emocional extremamente elevado. E, portanto, estes poucos que saíam para estudar raramente voltavam, os que voltavam geralmente empregavam-se em áreas do Serviço de Estado. Com a autonomia constitucional, com a melhoria da infraestruturação na região, com o desenvolvimento económico e social, felizmente essa possibilidade passou a ser mais vasta, mas ainda assim, e reporto-vos a minha realidade, eu tenho 45 anos e do meu tempo ainda poucos saíam dos Açores para estudar, obviamente não é comparável já ao número, mas... E a verdade é que o nosso horizonte era pequeno. Eu cheguei a Lisboa pela primeira vez com 18 anos, nunca lá tinha ido e só tinha saído do Faial para ir ao Pico e a São Miguel. E quem é açoriano, com a vossa idade, sabe o quão ridículo isto hoje pode parecer, mas era a realidade da altura. E, portanto, a maior parte de nós ia com o pé, mas com o coração atrás, e, portanto, era quase impensável não regressarmos, e os que não regressaram é porque, efetivamente, não tinham possibilidades de o fazer em termos de emprego. E, portanto, todos aqui referimos a questão da empregabilidade, que é fundamental. E é também importante, e eu costumo dizer isto muitas vezes, os Açores durante muito tempo eram conhecidos como uma região no meio do Atlântico onde havia muita chuva, onde havia terremotos, onde havia vulcões, e também nós, e até a classe política, utilizava muito esta argumentação na defesa dos seus direitos, na defesa de exigir melhores condições. E eu acho que há algum tempo é esta parte, e penso que tem que se reforçar isto no futuro, o nosso argumento tem que ser exatamente ao contrário. Quem é açoriano ou quem vive nos Açores e quem o sente como sua região, açoriano de coração, como eu gosto de dizer, sabe que estas circunstâncias são o que nos definem efetivamente. Este isolamento, esta insularidade, no limite estarmos completamente sós, efetivamente. Mas isto não nos pode limitar e, portanto, aquilo que nós temos que reforçar e continuar a fazer é transmitir aquilo que os Açores têm de bom para oferecer, o ambiente, as acessibilidades que agora são muito melhores, a tranquilidade e, com isto, captar
não só os nossos jovens a regressar, mas também outras, de outras nacionalidades e outras partes do mundo, e atualmente com a digitalização do mundo temos aqui uma grande mais-valia para oferecer, que é um clima ameno, uma vida tranquila, com tudo aquilo que existem nas maiores cidades, nos maiores centros urbanos, mas com outra qualidade de vida. E penso que é esta imagem dos Açores, que tem vindo a ser uma aposta nos últimos anos, que tem que continuar a ser feita no futuro. Relativamente à questão dos jovens e a política, eu não costumo concordar muito com o Sr. Deputado Paulo Estevão, aliás, geralmente discordamos em quase tudo, mas hoje não posso deixar de concordar quase na totalidade com aquilo que ele disse. Eu acho que esta questão do afastamento é inevitável. Eu própria, com a vossa idade, queria lá saber da política e olha hoje onde é que eu estou. Mas eu acredito que os jovens, e isto também foi referido aqui pelos meus colegas, quando são chamados a participar, fazem-no. E eu acho que efetivamente o que acontece na política é que nós falamos mais e ouvimos menos. Nos Açores, na Madeira e no continente existe aquele projeto que vocês com certeza já ouviram falar, alguns de vós até já devem ter participado, que é o Parlamento dos Jovens. Os jovens é que escolhem os temas e eu tenho ouvido nestes últimos tempos na Assembleia intervenções magníficas, ideias espetaculares, porque os jovens, quando são chamados a participar em temas que lhes interessem e dizem respeito, eles participam. Agora, nós também não podemos querer ter um jovem de 18 ou 16 ou 17 anos a preocupar-se com outras matérias, mesmo que sejam aquelas da legislação, da regulamentação, porque isso não é ser jovem. Portanto, os jovens estão aqui exatamente para romper com o que é normal, para ir contra o que está instalado, e eu acho que é mesmo assim que tem que ser, porque nós ganhamos também com a vossa irreverência. E acho que efetivamente, e para terminar, é preciso, ao nível político-partidário, melhorar a comunicação política, principalmente ao nível dos partidos mais tradicionais. Estamos muito virados para dentro e é preciso perceber efetivamente esta nova linguagem dos jovens e aquilo que lhes interessa. É preciso estarmos mais próximos, ouvir mais e falar menos, como eu há pouco referia, e concordo plenamente com o Sr. Deputado Paulo Estevão. Acho que para esta nova geração que se está a formar agora, é importante uma grande pedagogia sobre a democracia, sobre a autonomia, porque estes jovens, os meus filhos, já não tiveram ou estão muito mais distantes das gerações que lutaram pela democracia, que lutaram pela liberdade, e à medida que se distancia o tempo vai-se perdendo a memória e neste sentido uma maior participação existe também essa memória. Não a existindo através da comunicação entre gerações, ela tem que ser feita ao nível da pedagogia nas escolas. E obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Para concluir, gostaria de agradecer novamente a gentileza de todos os nossos ilustres convidados e dizer-lhes que este evento é muito importante para estes dois núcleos e pronto, houve alguns erros, houve algumas falhas, vamos aprender com elas e deixar um pequeno aviso que não se admirem que voltemos a repetir este convite no futuro para vir debater os temas que ficaram em falta aqui e agradecer também a toda a audiência que se interessou e que participou neste debate. Portanto, muito obrigado a todos e damos assim por concluída esta primeira conferência.